dia, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Niche. Escolhemos o tema Web Legal para a gente discutir nessa manhã com a doutora Flávia Meleira, que é advogada. Vou ler aqui o currículo dela, que não é pouca coisa, viu, gente? O privilégio que a gente está tendo dessa conversa, de profundidade, de insights, de caídas de fichas nesse momento, sobre tudo que a gente tem vivido, onde a web faz parte do nosso corpo, praticamente, né? Vou contar um pouco, antes da gente entrar no assunto, de quem que é a pessoa que está dando a honra para a gente dessa conversa. A Flávia é advogada, especialista em direito digital, proteção de dados e privacidade. Bem-vinda, Flávia! Começamos hoje, então, conversando por esse buraquinho aqui, né? Que se chama câmera. Os nossos encontros fazem com que a gente se humanize. Há muitos anos, desde que foram criadas as mídias digitais e a digitalidade, o computador e o contato, as redes sociais, a gente se comunica por aqui. De cara, que diferença a gente tem, né? Quando eu converso com vocês, eu estou olhando para vocês, mas vocês não estão me vendo e eu não estou vendo vocês. E eu estou me vendo aqui num quadradinho. Isso certamente tem um impacto sobre a minha constituição sobre mim mesma, sobre o meu olhar da minha imagem sobre mim, sobre o que eu penso a respeito de mim. Eu nunca tive tanto encontro comigo mesma. Você já teve, Flá? A gente se olhar tanto. Eu nunca lidei tanto com a minha própria imagem. E isso certamente tem uma repercussão. Vamos imaginar que a geração que está vindo agora, nos últimos anos, são os nativos digitais. E eles são constituídos por esse gadget, por esse equipamento. E a imagem deles não está sendo construída exclusivamente pelo olhar amoroso do outro seu pai, sua mãe, as pessoas que o cercam, a professora. Não. Está sendo constituído também pelo olhar de quem eu não vejo. Um olhar de likes, de não likes, um olhar atravessado pelo viés da moda. Nunca ninguém foi tão bonito, né, como no Instagram, tão feliz como no Facebook e tão engraçado quanto no TikTok. Interessante que essas pessoas, por exemplo, muitas das pessoas que têm feito o TikTok, jamais subiriam num palco de karaokê para cantar. Estamos dizendo de um traço importante de mudança de comportamento, de mudança de conduta. Essas mudanças, elas têm impacto profundo nos modos que a gente se relaciona com o outro, com as nossas profissões, com o nosso corpo, com questões éticas e estéticas. Esse assunto é super profundo e a gente pode pensar, então, que impacto que tem, por exemplo, eu imaginar que eu estou vendo nesse momento, por exemplo, a Flávia, mas que tem um monte de gente do outro lado que está me vendo, que está gostando, que não está gostando, quem eu estou agradando e quem eu estou desagradando, e o esforço que eu posso estar fazendo para agradar um grupo de pessoas e receber muitos likes. E quanto esses likes podem fazer com que eu tenha um feedback ao meu próprio respeito, com relação à minha fala, ao meu corpo e às minhas condutas, se eu estou magra, se eu estou gorda. Então, quando a gente vai falando sobre isso, a gente está dizendo que também constitui novas condições de patologização. A gente também vai ficando doente de modos diferentes. Todas as revoluções, Flávia, se você quiser falar, você me interrompe, tá? Estou escutando. A descoberta do fogo mudou como a humanidade se relaciona. A descoberta e a invenção da roda transformou a humanidade, o modo e a velocidade como a gente se desenvolveu. A Revolução Industrial, que impactos que teve sobre todas essas questões. O tempo, a organização, o meio ambiente, a pílula anticoncepcional. Mudou o modo como a gente se relaciona com o outro, com nós mesmos. As mulheres têm uma condição diferente do que tinham desde a pílula anticoncepcional, e isso muda paradigmas. Isso muda uma condição interna profunda. Não é só algo externo que recai sobre o nosso corpo. É algo que gera uma transformação profunda no modo como a gente se enxerga. Outro exemplo são os antidepressivos. Também tem esse impacto profundo. Outro que eu listei aqui é a Ritalina. Lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha mudou o modo como as mulheres se sentem no direito de reclamar ou não de algo que era tido como legal
e certo que uma mulher que tivesse uma traição com o seu marido, traísse seu marido, o marido tinha o direito de agredi-la. Estamos dizendo de quantos anos, Flávia, para cá? De algo muito recente, né? A lei de Maria do Penha é dos anos 80. Sim. Então, estamos dizendo que a revolução digital, ela vem sendo caracterizada pelo... Tem um autor muito importante da modernidade, que chama Zygmunt Bauman, que fala da revolução digital. O que é essa revolução digital? É a impressão desse novo paradigma. A gente imagina que as crianças, quando não tinha esse aparato, estavam numa mesa de restaurante, na época que a gente ia a restaurantes, e os pais queriam que essa criança, então, se aquietasse na mesa do restaurante. Então, os pais a entretinham, os pais gastavam energia, tempo, condição mental para distrair essa criança. Esse contato foi substituído radicalmente, em grande parte das famílias do mundo contemporâneo, por esse aparelho. Então, eu coloco lá um vídeo que a criança gosta, ela passa a se relacionar com o vídeo, e aí isso funciona como um botão de mutação. Eu muto a criança na medida em que eu coloco um vídeo que a captura, e captura ela tão profundamente que, se acontece algo em torno dessa criança, do ponto de vista real, ela não se distrai. Se chega alguém, vamos dizer, estamos no restaurante, chega o avô e você diz, olha, o vovô chegou. E a criança diz, estou acabando um negócio aqui. Estou falando de crianças grandes, crianças pequenas. Então, o mundo de fora e o mundo do contexto da realidade, de uma realidade compartilhada, passa a ter um atravessamento importante pela condição de imersão mental que se tem dentro de algo que se cria imageticamente. Assim a gente vai fazendo as nossas relações, vai tecendo nesses encontros, numa sucessão de vezes, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. O quanto esses aparatos têm interferido. Estamos dizendo, por exemplo, agora que a gente tem vivido a época onde as crianças estão tendo aulas virtuais. Grande parte das escolas tem como fundamento de sujeito da criança de que ela seja protagonista da própria história. E a gente diz o quê? Quando um professor, hoje, tem que dar aula para um grupo de crianças online, e o que tem ferido muito a categoria dos professores, e o que tem feito eles repensarem qual é o propósito do trabalho deles, é que eles têm que mutar as crianças. Isso tem uma inversão no modo como você ensina. Porque antes o ensino, estou dizendo a semana retrasada, basicamente, o ensino era baseado e a continuidade daquela atividade era tida pelo momento e pela condição de captura presencial que aquela criança tinha. Outra coisa é, sempre tiveram crianças, por exemplo, e adultos que não gostaram de aparecer, de ter sua imagem exposta, de cantar parabéns na mesa de aniversário. E essas crianças e essas pessoas muitas vezes foram respeitadas. Diante desse momento que a gente tem vivido, a gente esquece que essa pessoa é a mesma que muitas vezes fecha sua tela no Zoom. E a gente exige, como uma condição de presença, como uma condição de relacionamento, que ela abra a tela. Uma tela pouco democrática, fria, plana, e que ela tem exatamente o mesmo espaço que o colega do lado. Às vezes a gente queria ser só uma mini bolinha, talvez, né? Como que é o espaço que a gente ocupa? Esse espaço simbólico, quando a gente está se sentindo com vontade de ficar pequenininho, a gente pode se sentir pequenininho. E quando é que você se olha na tela e vê a sua imagem do mesmo tamanho, por exemplo, da pessoa que você admira, ou que é popular, ou que tenha... e que você não gostaria nem desejaria estar ocupando literalmente o mesmo espaço que ela, tivesse a mesma luz e o mesmo enfoque. A gente se senta aonde a gente vai se sentir mais confortável, que a gente é um lugar que representa a nossa posição no mundo. E, nesse momento, esse lugar está sendo apagado. Mas o que a gente está dizendo é que todas essas revoluções, elas vão tendo impacto nas seguintes perguntas. Parecem perguntas de brincadeira, né? Quem somos? Como vivemos? Como nos alimentamos? E como nos reproduzimos? Cada época dessas, cada revolução dessas, interferem nesses 4 elementos, que são só a condição da existência humana.
Nós que chegamos antes do computador, nós somos chamados de imigrantes digitais, quer dizer, a gente vem de um outro planeta. A gente está convivendo com os imigrantes digitais, nós imigrantes digitais convivemos com os nativos digitais e a gente tem que compartilhar os mesmos conhecimentos, o que faz um achatamento da curva de todo mundo está submetido à mesma regra. Adultos, crianças, idosos, independente de gênero, de etnia, todo mundo no mundo virtual se homogeneiza. Vou contar uma situação engraçada. Meu filho mais velho, há um tempo atrás, criou uma página sob a minha permissão no Instagram e começou a divulgar atividades de futebol. E, como toda criança nativa digital, fazia isso com muita desenvoltura, até um dia que ele falou: mãe, você não sabe. E me convidaram para eu fazer parceria com o bar aqui do bairro, que é um bar importante, que tem uma repercussão legal e tal, e é um bar, inclusive, que nossos amigos frequentam e tudo. Eu falei: o quê? Convidaram, porque ele era sócio de um amigo também, que tinha esse Instagram, porque ele fazia a divulgação importante lá das últimas notícias e fazia com uma estética muito própria. E ele falou: eu aceitei. E eu disse para ele: o dono do bar sabe que ele fez a proposta para um cara de 10 anos na época, 10, 11 anos? E ele falou: claro que não. Ele não perguntou, não respondi. Então, o que a gente está dizendo é que vai tendo uma questão de apagamento, de anonimato. Eu posso criar um avatar, eu posso virar outra pessoa, eu posso, inclusive, criar uma identidade falsa. Posso. Estou dizendo que eu devo nem que é certo. Eu estou dizendo que dá condições para eu, se eu quiser ter 12 anos, ou se eu quiser ter 70 anos, se eu quiser ser homem, se eu quiser ser mulher, se eu quiser, eu posso criar características no Tinder, no LinkedIn. Eu vou elencando as minhas características. E quais eu quiser, inclusive as que eu não tenho. Eu vou abrir para a Flávia falando também, para que a gente possa, de fato, construir um diálogo. E aí, no final, pessoal, mandem perguntas, que todas elas, no final, podem ir mandando, mas no final a gente vai responder. Bora lá, Flá? Oi a todos, obrigada. A honra é minha de ter sido convidada para o Projeto Niche. E realmente, hoje em dia, a gente é a sociedade digital conectada, né? Os maestros, professores, os avós, as crianças, todo mundo conectado. E eu gosto de começar falando um pouquinho de contextualizar aonde a gente está, agora que estamos 100% conectados em casa, né? Mais que nunca. A primeira coisa que eu sempre falo para os pais e avós é que a gente é a referência dos nossos filhos, ou do adolescente, criança ou adolescente que temos em casa. O que isso significa? Na frente deles, com o celular na mão, almoçando com o celular na mesa, brincando com eles com o celular do lado, é bem difícil para eles entenderem que a gente está trabalhando ou socializando, e eles falarem: mas eu também estou trabalhando, fazendo aula, socializando. Então, o equilíbrio é um desafio para todo mundo, porque, como Marca, a gente sempre fala, é a chupeta digital das crianças e, ao mesmo tempo, é nossa ferramenta de trabalho. Então, é bem difícil. E é o mesmo objeto, né, Flá? A gente Exatamente. passa a ter o mesmo objeto da brincadeira, do lazer, do trabalho. Exatamente. Então, é bem difícil, é um desafio nesse momento ser o exemplo, a referência para eles. E a primeira coisa também que eu queria falar é que quem acha que a internet é anônima, que é uma terra sem lei, sem responsabilidade, está errado. Tem direitos, tem deveres, tem responsabilidades online, quase as mesmas, ou mais, diria hoje em dia, que offline. Que você acha: eu sou anônimo, para começar, o direito brasileiro não permite ser anônimo. Uma coisa é usar um pseudônimo, um apelido, mas você criar uma falsa identidade, isso não é permitido, porque você... E os pais que ajudam a fazer isso, ainda pior. Vamos começar falando das redes sociais e dos aplicativos que têm faixa etária. Primeiro, que se considera no direito brasileiro, até 13 anos você é criança, de 13 a 18 anos você é adolescente. E o que isso significa? Significa: eu não posso entrar no Face, eu não posso entrar no Instagram? Não, não significa isso. Significa que você tem que entrar acompanhado.
tá? É uma obrigação dos pais acompanhar vocês. Tem pais que falam, eu vou colocar para meu filho, eu vou fazer um perfil e vou mentir a idade dele para ele conseguir navegar e fazer as coisas dele. E aí eu sempre falo, toma cuidado com duas coisas ali. Do ponto de vista jurídico, o que você está fazendo com essa mentira, e você está entrando quase em um delito que chama delito de falsa identidade. Esse delito, para as crianças, vai estabelecer uma medida socioprotetora, educativa, mas para os adultos pode terminar na multa ou cadeia, tá? Os que são os delitos penais. Então, tomar muito cuidado com isso. Esses perfis que você monta para a criança. E esse também um negócio que chama oversharing, que é um negócio que hoje em dia nasce teu filho, é bebê, e você quer compartilhar com todo mundo que ele está andando. E aí você cria um perfil com o nome da criança, tá? Ou você posta fotos no teu mesmo perfil, e fotos ele fez cocô, ele vomitou, ele acordou de manhã. Isso é uma coisa que eu sempre falo que os pais têm que ter muito cuidado, porque estão deixando as crianças vulneráveis, chamam de apelidos bonitinhos, até para adolescentes, não é só para crianças. E isso pode prejudicar a criança no futuro, porque a gente, na internet, não somos só as coisas que a gente coloca, são também as coisas que minha mãe coloca, a gente é parte dos grupos que a gente faz, tipo, se é um grupo de haters contra Bolsonaro, haters da abobrinha, tudo isso fala, tudo isso fala de mim, tudo isso é minha reputação, e tudo isso é meu eu virtual. Agora, quem vai procurar um lugar numa vaga na universidade ou vai procurar um trabalho, o currículo ainda pede por uma mera formalidade. Ele te procura na internet e procura a tua família e teus pais, entendeu? Flávia, e inclusive não só negativo, mas às vezes há cumprimentos de aniversários e relações afetivas que são expostas e declarações que são feitas pela rede social que nunca foram feitas ao vivo para as pessoas. Então, por exemplo, os pais que se mostram de repente, daí são avatares deles próprios, extremamente amorosos e cuidadosos com as crianças. E na vida real, quando você está ao vivo, aquilo não se reproduz, né? Então a ideia é que a gente pense, não verdade ou mentira, mas que impactos que tem sobre o desenvolvimento daquela família. Eu postar que lindo meu filho, mas a hora que eu desliguei a câmera, eu não tenho uma mente conectada com ele, eu não estou conectada com ele, eu estou conectada com o que os outros me acham sobre ele, né? Que tipo de mãe eu sou, não sobre ele. Isso que você falou, que a gente posta e coloca coisas, eles moram no mundo da imediatez. E a gente também, porque nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca soubemos menos, né? Como fala, por quê? Porque a gente tem tanta informação no segundo, no minuto, tanta foto e tudo isso, que na verdade a gente lê rápido. E não tem condições de estar colocando isso no cérebro e a gente conseguir processar. O que acontece com isso? Com isso acontece que a gente faz coisas sem pensar. E a primeira, uma dica bem importante que eu falo sempre, pensar antes de postar. Pensar antes de responder no WhatsApp, de colocar uma foto. O que acontece? Grupo de WhatsApp de pais da escola. Aí eu coloco que, gente, olha a cabeça do meu filho com piolhos, né, que a gente falou. E teve um caso que chegou até no judiciário. Por quê? Porque tinha uma mãe que colocou no grupo de WhatsApp que a filha estava com piolhos, que ficou o travesseiro cheio desses bichinhos e tudo isso. Isso teve duas consequências. A primeira, que todas as mães falaram para as crianças não queriam ficar perto dela na escola e começaram a fazer bullying, piolhosa. E a outra coisa é que nesse grupo de WhatsApp tinha uma professora. Quando a professora está no grupo de WhatsApp como professora, não é mãe professora, porque aí é outro caso, ela está representando a escola, legalmente, juridicamente. Se ela estava aí, ela tinha que ter falado para a escola que ele tinha piolho, eles tinham que pedido para a escola, para os pais não mandar. Foi a mãe, mas a professora também falou, eu vi, na aula ela estava acusando, não sei o quê. E tudo isso terminou na justiça. Os pais processaram a escola por difamar a menina, entendeu? Cuidado também de que nada que entra na internet sai. Fica, como eu falo, a huella digital, porque estamos na rua digital agora, entendeu? Então, tudo que você coloca
E que você depois tem alguns aplicativos que você consegue apagar, né? O WhatsApp, você respondeu e você estava chateado e apaga. Mas alguém já viu, alguém já tirou um print. Ou a pessoa que você estava respondendo, chateada, viu, tirou um print da foto e nunca mais sai da internet. Isso viraliza. Então, tem que pensar muito mais que nunca antes de postar as coisas, porque isso fica como uma prova para sempre. E o que entra na internet não sai. Do ponto de vista jurídico, que direito eu tenho de fazer a divulgação da imagem do meu filho menor de idade? Eu não estou fazendo uma invasão do ponto de vista psíquico, a gente imagina o que é, do ponto de vista simbólico, mas uma vez que eu publico e isso fica para a eternidade, a gente diz que a gente não está nas janelas, né, mas a gente está nas Windows, né? Todos os Windows que a gente abre, a gente fecha as portas de casa e abre o Windows, né? Então a gente tem 1 milhão de janelas e entra conteúdo para chuchu e sai conteúdo para chuchu, mas a nossa casa virou um ambiente público. Estamos com a porta aberta, basicamente. Porta aberta. Quais são os impactos? Existem impactos jurídicos para eu fazer divulgações de fotos, quaisquer que sejam, com relação a um menor de idade? Pode ser do meu filho, pode ser de um amigo do meu filho, que eu achei bonito, fazendo uma cena bonita e tudo, mas que direito eu tenho de tornar pública essa informação? Olha, aí entramos no negócio de propriedade intelectual, direito à imagem, tudo isso. É assim, os pais e os responsáveis legais de uma criança menor têm o dever de proteger a criança. O que isso significa? Que não pode sometê-la a tratos desumanos, violentos, humilhantes e nada disso. Então, tomando em conta disso, eles podem publicar uma foto do seu filho e tudo isso, mas sempre tendo em conta que tem esse dever de proteger a criança, não colocá-la em uma situação humilhante, nenhuma coisa desumana ou alguma coisa que vai prejudicar ele de algum jeito. Isso não pode fazer. Agora, os professores estão no Teams, né? Estão no Zoom, hoje em dia estão com todas as crianças. O professor pode tirar uma foto do Zoom e colocar no seu Instagram privado? Não pode. A gente autorizou a escola para eles, o direito à imagem de nossa criança para a educação, para promover coisas da escola, e tudo que tem que ver dentro da escola e para a escola. Não para o professor no seu âmbito privado. Se o Instagram do professor é privado, ele não tem o direito para colocar essa foto. Também nós, os pais, não podemos tirar fotos fazer um print da tela, olha, meu filho no Zoom, no Teams, com todos os amigos, e colocar no seu Insta ou Face privado, porque a gente não tem essa permissão, consentimento dos pais dele para a gente publicar. Aliás, na verdade, eu deveria te perguntar para meu amigo, que se eu coloco uma foto dele no meu Instagram, no meu Face, no meu Snapchat, ou o que for, eu preciso perguntar para ele se eu posso colocar o nome dele. O Face, no começo, deixava que você tague e coloque o nome das pessoas. Agora, não. A pessoa tem que permitir e autorizar. E isso é respeitando os direitos de propriedade intelectual, da imagem e privacidade. E uma coisa que acho que isso é super atual é o negócio de proteção de dados pessoais, né? O que vai acontecer com os dados das nossas crianças, os dados sensíveis, como que fala a lei, que são dados de saúde, quando eles agora voltarem para a escola e vão tomar a febre deles, tá? Vão tomar a febre deles na hora da chegada e vão anotar, vão fazer um relatório de hoje Tiago estava com 36,5, hoje estava com 37,2, amanhã está com 35. Tudo isso é um dado sensível, por um lado, e um dado de criança. E aí as escolas e todo mundo que trata, escolas, lojas e todo mundo que trata dados de criança tem uma dupla responsabilidade agora. Em primeiro lugar, ver como vai proteger esses dados, como vai guardar esses dados. E, por outro lado, tem que falar, tanto para os pais como para as crianças, nas crianças, uma linguagem que eles possam entender, a lei é muito clara com isso, qual é a finalidade desses dados, o que vão fazer com eles, por que vão guardar. Agora tem todo também outra nova mudança de paradigma de que a gente não entra em qualquer lugar assim, como antes, gostei disso e vou entrar. Não, agora tenho que ter máscara, tenho que ter álcool gel, tenho que ver, vai tomar minha febre, tenho que dar o nome. Então, para crianças, quem fosse fazer isso tem que saber que tem que falar uma linguagem que elas entendam. O que tem que fazer é um audiovisual. Não pode falar, eu já falei nos termos e condições de uso, ou aí no código de conduta da loja, da escola, já falei. Não. A criança tem que entender, na linguagem dele, o que vão fazer com seus dados.
Isso é uma coisa bem interessante, que acho que isso é uma mudança muito grande que as pessoas ainda não sabem, tá? Responsabilidades jurídicas, que é o que você me pergunta. Tem delitos na internet, como tem delitos fora da internet, porque tudo que fazemos online, às vezes é um reflexo do offline, às vezes não, porque muitas pessoas que acham que online estão anônimos fazem coisas que não fariam fora, como você falou. E muitos desses são os pais, né? Eu sempre converso com você que uma coisa que você falou que tem pais muito protetores offline e online não tá nem aí, mas não tá nem aí porque não sabem, entendeu? E isso é o motivo dessas conversas, dessas palestras, conscientizar o que está acontecendo lá. E tem pais que tem na casa comida saudável, que não tem droga na casa, que não tem nenhum vício, nenhuma adicção, mas aí como eles não sabem o que a criança está fazendo online, sabe que os 70% dos adolescentes, isso é uma estatística do ano passado da CETIC, que fala que as meninas procuram como ser magra, dietas, os meninos procuram aonde comprar drogas, tá? Isso é uma coisa que está totalmente liberada. Se o pai não sabe, não tem um controle parental, que agora vamos falar disso, básico, é o mesmo que está deixando ele sozinho na rua. As mesmas coisas com os nudes, que pode terminar o sexting, que é, hoje estou namorando com ele me pediu que tire uma foto sem a parte de cima, sem sutiã, e mandei para ele mandou para todo mundo. Eu sou menor, estão compartilhando, tá? Aí entra um crime, se é menor é pornografia, se está compartilhando ou me está extorsionando, tá? Sextortion, tem vários delitos, tem cyberbullying, que tudo isso tem responsabilidades jurídicas. Quais são? A gente está dizendo da responsabilidade para não ter uma alienação parental nos cuidados com relação às mídias digitais. Então, mas por outro lado, também existem linhas importantes ali que vão dizendo de um excesso de invasão, de invadir. Da mesma maneira que eu não invado o quarto, um quarto de alguém, abro a porta, pá, vou surpreender, né? Mas ter a supervisão, como pode ser deletério, como pode ser ruim e destrutivo, e que tipo de privacidade, então, a gente pode permitir que elas tenham, do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, jurídico, quem é pai, o tutor, supostamente tem que saber o que é o melhor para a criança. Bom senso, para falar com você. E é assim, o melhor controle parental é você do lado dele, você sabendo o que ele está fazendo. Tem milhões de programas, programa. Eu tenho um filho de 7 anos, eu não quero que ele entre em coisas de sexo, pornografia, palavrões, porque ele está na idade dos palavrões e tudo isso. Aí eu coloco isso no filtro. Aí meu filho está procurando, e isso já aconteceu, não foi com meu filho, mas aconteceu, procurando coloca foto papai e mamãe no explorador, tá? E o explorador traz do livro, porque eu não coloquei livros, porque a mente das pessoas não dá para tudo, uma foto do Kama Sutra, posição papai e mamãe. Entendeu? Então, é muito difícil fazer isso. Isso ajuda, mas o controle parental é a gente do lado. E aí os pais me falam, eu não tenho tempo para ficar do lado dele. Eu trabalho o dia inteiro, ele está na rua, ele está em volta de casa, eu ainda não estou. Você tem que saber o que teu filho está fazendo. O que isso significa? Saber. Meu filho está no Brawl Stars. É um jogo agressivo, é uma coisa... Então, eu leio os termos e condições de uso. As pessoas me falam, não tenho tempo, mas tem que ler um pouquinho por cima. Por quê? Porque eu sei duas coisas importantes. O Fortnite, eu sei que ele consegue fazer um chat com pessoas desconhecidas, que isso é muito importante para controlar. Isso vale uma conversa com a criança, falar, eu não quero que você aceite alguém que você não conhece offline. Eu não quero que você marque um encontro depois disso. Entendeu? E outra coisa que você tem a possibilidade de fazer compras no jogo. O que vão fazer? Juridicamente, se você compra com a senha do teu pai, do cartão, você não tem nada para fazer. O cartão você vai ter que pagar. Mas eu disse para minha filha descobriu. Juridicamente, quem tem a senha, você tem que cuidar da tua senha. Se você deu a senha para teu filho, mas contratou um menor. Quem tem a senha online é o responsável dessa compra. Os combinados e a relação precisa, inversamente desse afastamento, ser muito próximo. Então, o que vai garantir, se é que há garantias, né, minimamente, uma relação saudável do sujeito com a web, é o ensino, a educação que se tem em casa, para que daí eu possa, na verdade, criar elementos para me autorregular.
E estamos dizendo das crianças também sentirem que estão sendo autorreguladas, da mesma medida que você não tranca a porta da cozinha, para que eles não abram o fogão, né? Me parece uma regra muito clara que não é para ligar o gás. E eu não conheço nenhuma casa que tranque a porta da cozinha porque tem uma criança maior, ou enfim. Então, o que você está dizendo é que o vínculo, a qualidade do vínculo que se estabelece e do cuidado que, proporcionalmente à liberdade, tem que se estabelecer um vínculo muito importante e regras cada vez mais claras de um contato para que eu possa permitir com que o outro navegue. Uma coisa muito importante, não só é importante, eu sou muito fã desses combinados com as crianças. Escuta, eu não vou entrar no teu celular quando você esteja dormindo. Você me dá a senha, mas você saiba que eu vou ver, porque eu quero ver o historial, eu quero ver se você fala com desconhecido, não é para te controlar. O importante é que os pais saibam que mesmo que estou do lado, e eu não estou dando, entre aspas, bola, e estou meio alienada, porque estou trabalhando como louco agora mais que nunca, eu tenho responsabilidade pelo que meu filho está fazendo aí do lado. Porque os pais têm a responsabilidade civil do que as crianças estão fazendo. A criança pode ter uma medida socioprotetora, educativa, mas o pai vai ter que pagar uma multa. O pai, como eu te falei, se tem algum delito informático, um cyberbullying, pornografia, um sexting, pode ir para a cadeia, entendeu? Existem casos reais de coisas que alguma ilegalidade que acontece em casa, e isso tem um impacto direto do ponto de vista jurídico? Você saberia dar um exemplo? Tem um monte de casos que a criança fez um bullying, um cyberbullying que viralizou dentro da escola, e a escola soube e não deu conta, tá? E as pessoas, como os pais, são responsáveis por ter ajudado nessa situação. E elas sabiam porque foi na escola, foi através do Wi-Fi da escola, teve um negócio que as professoras sabiam, todo mundo sabia, e eles tentaram, mas não deram conta. Isso é responsável, teve responsabilidade por isso, teve processos, tem processos por injúria, difamação, por isso também casos de cyberbullying. Teve um caso de uma escola que uma criança hackeou e conseguiu entrar nos relatórios de cada uma das pessoas, das crianças, e passou para todo mundo, compartilhou o PIN de como cada um podia entrar no seu relatório que os professores estavam fazendo, mas não era um relatório que chegava para eles, era um relatório pessoal de cada um dos professores. E esses relatórios tinham humilhações, xingamento, insuportável, filhinho de rico, lá. E processaram na escola. E a escola processou eles para ter invadido a privacidade. Foi um duplo processo. E foi uma escola bem conhecida de São Paulo, foi faz pouco tempo, entendeu? E sem falar da responsabilidade indireta, que, como falei, nada sai da internet. Fica e é para sempre, entendeu? É uma prova que é para sempre. E o quanto palavras que a gente usa no nosso dia a dia, elas são aplicadas para o mundo digital, mas tem um efeito completamente diferente, que, por exemplo, as palavras curtir, na vida real tem uma conotação, quando eu realmente curto alguém, e o que quer dizer esse like aqui, nas mídias sociais, isso aí tem um outro efeito. Amigos, quem tem 50 mil amigos? Visualizar não é enxergar, não é ver, não é perceber, não é se relacionar, não é cuidar, não é dar atenção. Comentar, muitas vezes são feitos comentários nas redes sociais que jamais teriam sido feitos presencialmente. Às vezes um comentário de alguém fortalece, te dá condição para você se manifestar de um modo que você jamais teria, e isso também te coloca numa posição simbólica diferente. Compartilhar, assistir aulas, chama assistir aula, né? Chama escola, chama computador, chama site, chama reunião, pode ser uma reunião de trabalho que tem uma conotação, tem o mesmo nome, né? Tem o mesmo significante, porém com significados bastante diferentes. E jogar na internet não significa e não tem o mesmo resultado e nem o mesmo efeito simbólico do que jogar presencialmente, jogar um jogo de tabuleiro, jogar cartas, jogar basquete. Não brincar, né? Não é a mesma coisa jogar que brincar. Exatamente. Esse negócio dos likes e tudo isso é uma coisa que virou uma intoxicação, até uma intoxicação, que a Organização Mundial da Saúde fala de like addiction.
E o que é muito importante falar tanto para os pais transmitir para as crianças e adolescentes é um negócio, que as redes sociais funcionam com algoritmos. E o que isso significa? Significa que você não é popular e você não tem mais amigos porque você tem muitos amigos na internet. Ou porque você coloca um prato de comida, uma coisa e tem 500 likes e outro coloca a mesma coisa e tem 5. Porque isso, você sabe que isso levou até depressão, até suicídio, até que as crianças se afastarem pensando, puta, não sou popular, não tenho amigos, não sei nada. Não é isso. As redes sociais funcionam com algoritmos. E o que isso significa? Significa, se eu sou voyeur, que eu entro no Instagram, só olho, não dou nenhum curtir, não abro nenhum artigo no Face, coisa assim. Eu sou um cliente que para Instagram e o Face não interesso. Por quê? Porque para eles eu não interajo. Na hora que vou publicar um negócio, eles não mostram para quase ninguém. Por isso eu não tenho likes. Que não é a mesma coisa que quem está todo dia curtindo, fazendo comentários, colocando posts, publicações, fazendo stories, tudo isso. Esse é o cara que interessa as redes. Por quê? Porque eles que estão obtendo os dados pessoais dessa pessoa. No TikTok que você queria falar, ele está... É muito legal o TikTok, fazendo a dancinha e tudo isso, mas na hora que tem dois problemas do ponto de vista jurídico de segurança. O primeiro é que eles estão pegando todos os teus dados biométricos. Esses dados biométricos, que é a mesma coisa que faz o Face quando você utiliza o Face App e você faz esse final de semana anterior, o outro que foi a febre de que você era feminina e se fazia masculina, masculino e feminino. Eles pegam todos os teus dados biométricos. E depois Com eles... nossa autorização, né? Não, eles estão falando, só que ninguém lê os termos Ninguém e lê. condições de uso. Está falando, se você lê, você vai... Os termos e condições de uso, você ia saber que isso, eles iam pegar seus dados biométricos, eles iam misturar esses dados com outros dados que você tem de você, que eles iam repassar esses dados para seus sócios de negócios, que eles iam te customizar para te mandar propaganda comercial. É isso. Não tem nada de graça na internet, porque você é o produto, você é o serviço, teus dados. Isso é o que vale ouro. Se as compras nos jogos online, psicologicamente, equivalem a um incentivo aos jogos de azar, de cassino mesmo, e se isso pode incentivar o vício ao jogo. Acho que nós duas podemos responder essa aqui, né? Tem alguns joguinhos online, que a criança pode comprar, por exemplo, no Brawl Stars, uma que chama caixa surpresa. Nessa caixa vem gadgets, melhora a vida. Comprar mesmo, comprar com dinheiro, ou é uma comprar faz de conta, com... É comprar com dinheiro e também às vezes você ganha porque você jogou mais tempo, chegou a um nível e tudo isso. Isso que você que está comprando e que abre e que na verdade você não sabe, é surpresa o que tem dentro. No Reino Unido, agora declararam que isso é como um jogo de azar. Então, como é jogo de azar e não está permitido online para menores de 18 anos, esse jogo lá, para crianças menores, já não funciona mais. Não é aqui no Brasil, isso é no Reino Unido. Mas isso é uma mudança que a gente tem que ir pensando e fazer assim. Esses jogos online e essas compras que todo mundo faz, tem que tomar cuidado, porque é uma contratação. Juridicamente é assim. Pode comprar, é menor. Ah, estou comprando com o cartão do meu pai, é a senha do meu pai. Mas se você tem a senha do teu pai, você está tendo direito, que está comprando menor. Os viés jurídicos bem importantes aí que a gente tem que ficar de olho, não é só pela contratação em si, sino porque é uma coisa imprópria, inadequada pela idade dele. Que eles não têm maturidade para ter um controle disso. E esse controle que eu falo que a gente tem que estar do lado. Então, a gente está dizendo de algo que pode ter um impacto... pode ter muitos impactos profundos e a gente tem muito cuidado. Então, mesmo que a gente converse, mesmo que a gente faça, a gente não pode apagar o que a gente aprendeu nesses últimos tempos, né? Quais são as diferenças de o que me faz adulto, o que te faz criança? E nós não podemos ser adultos infantilizados, né? Acho que o que você está dizendo é que as crianças estão no direito delas de serem crianças. A gente tem que assumir a nossa condição de adulto, de fato de responsáveis jurídicos, responsáveis simbólicos, responsáveis pelos cuidados dos direitos que as crianças têm de serem cuidadas, que a gente não pode abandonar. Queria, para encerrar, que você, então, fizesse suas colocações finais. Bom, minha colocação final, estamos falando de criança, e como que fala os cantores aqui, né, de palavra cantada, criança dá trabalho, dá. Né? E o que a gente que tem que, como você bem falou,
um direito da Constituição. Os pais têm que proteger as crianças. E para mim, pai, professores, avós, para conseguir a gente proteger eles, temos que estar conscientes, temos que respeitar, temos que saber da ética, da moral e tudo que acontece na internet. Um adulto não pode ajudar ou controlar ou cuidar de seu filho se não tem as noções mínimas básicas de propriedade intelectual, de fake news que você queria, que afinal a gente não conseguia falar, de fake news, de propriedade intelectual, de proteção de dados, o que compartilhar, o que não, saber como funciona. Um mínimo de básico a gente tem que ter, senão a gente não consegue cuidar dos nossos nativos digitais, porque lembre-se que a gente estudou com livros, a gente é imigrante digital, mas temos que fazer esse esforço pela segurança deles e pela nossa segurança, para não deixar eles ficarem vítimas, mas também não ser agressores e não cometer delitos ou pecadinhos digitais. Nem a gente, né? Nem nossos pais, que são também uma faixa etária muito vulnerável. A formação da gente como humano, como pais, como cuidadores, ela tem que ser constante, nossa atualização tem que ser constante, né? Espero que quem está assistindo possa ter tido algumas luzes ali e insights e percebido como aplicar esse conhecimento ali imediatamente, a hora que sair daqui, olhar seus filhos nos seus quartos, tendo as suas aulas online, e o que eles estão compartilhando, e a gente poder pensar. Não tem resposta, tem pergunta, tem muita pergunta, e a gente tem que regar essas perguntas para que elas possam crescer ali de uma maneira sólida, e isso a gente só faz junto, né? Acompanhem, a gente vai continuar com uma série de lives e de vídeos do projeto. Queria te agradecer profundamente, Flávia. Não, é vocês, né, a oportunidade. E a gente sempre está disponível, né, Malca? Quem quiser depois perguntar, sempre tem um segundo episódio, né? Sempre podemos falar de outras coisas. E muito obrigada a vocês por me chamarem, pensarem em mim. Obrigada para vocês que acompanharam a gente até aqui. Ótimo dia e siga a gente no Projeto Niche, no Facebook, no Instagram, e logo teremos mais notícias. Vão acompanhando a gente. Até!